Vivemos em um mundo onde a onda de terror e desastres tentam roubar a nossa paz, onde o mal sempre está tentando prevalecer. Mas vemos pela palavra de Deus desde o Antigo Testamento que o cuidado de Deus para com aqueles que o temem e o buscam é muito real e permanente. Fique atento a mais um programa Encontro com a Palavra. Aqui apresentamos a palavra de Deus como resposta a todas as mais difíceis questões da vida. Agora com você, Pastor Edson Bruno. Seja muito bem-vindo. Você é meu convidado especial para passar alguns minutos estudando o Evangelho de João, versículo por versículo. Pegue sua Bíblia, acomode-se e acompanhe comigo o estudo do capítulo 11 de João. Esse é o capítulo que relata a ministração de Jesus para 3 pessoas a quem ele amava muito. O jovem Lázaro, as suas 2 irmãs Marta e Maria. Lázaro estava gravemente enfermo, passando pelos problemas insolúveis do homem, doença e morte. Jesus permitiu que eles passassem por esta tribulação de doença e morte, para depois entrar em cena e tirar deles a resposta correta na dificuldade. Já comentamos com você que o capítulo 11 de João parece uma síntese do livro de Jó, porque os 2 têm basicamente a mesma mensagem. Existem muitas aplicações que podemos tirar desse capítulo para nossas vidas, principalmente através da vida de Maria, que teve a reação correta diante da provação. Um relacionamento com Jesus. Ela se jogou aos pés de Jesus e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas, pela atitude de Maria, pareceu que ela estava dizendo: Senhor, eu aceito tudo isso que está acontecendo. Maria se lançou aos pés de Jesus, aceitando sua vontade. Em Lucas capítulo 10, ela estava aos pés de Jesus ouvindo seu ensino. E no capítulo seguinte, o capítulo 12 de João, veremos que ela se lançou mais uma vez aos pés de Jesus, dessa vez para adorá-lo. Com isso podemos responder o que é fé. Fé é estar aos pés de Jesus ouvindo sua palavra. Fé é estar aos pés de Jesus e aceitando a sua vontade revelada na sua palavra. E por último, a pessoa que fica aos pés de Jesus ouvindo os ensinos dele e aceitando a sua vontade, também o adorará. A vida de Maria serve de ensino para nós sobre o que é fé. Mas há outras respostas para a pergunta: o que é fé? Fé é crer em Cristo e viver em Cristo. Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Creio que foi o escritor J.B. Phillips que disse em um dos seus livros que aqueles que creem e vivem nele tornam-se parte do que é permanente e nunca morrerão. Crer e viver em Cristo. Sabe, aí está 2 aspectos separados da fé. Creio que sabemos o que é crer nele. Já vimos tantas ilustrações nesse evangelho. Mas, e viver em Cristo? Você já parou para contar quantas vezes a expressão em Cristo aparece no Novo Testamento? Em Cristo, como o ramo está ligado à videira em união com Cristo? Isto é uma realidade, uma das respostas para a pergunta: o que é fé? Encontramos outra resposta para a pergunta: o que é fé? No versículo em que paramos o último estudo. Tirem a pedra. Lázaro estava fechado dentro da tumba e havia uma pedra na entrada dela. E Jesus mandou: tirem a pedra. E depois disse: não lhe falei que se você cresce veria a glória de Deus? Aí então eles removeram a pedra. O Evangelho de João sempre oferece um significado mais profundo, e aqui no caso da pedra, podemos dizer que Jesus estava dizendo: tirem a pedra da incredulidade e vocês verão a glória de Deus. O milagre deste capítulo ocorreu quando foi dada a ordem em alta voz: Lázaro, vem para fora! E o homem que estava morto veio para fora com as mãos e os pés enrolados em panos. E então veio outro comando de Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. O Evangelho de João tem muitos ensinamentos profundos para a nossa vida. No capítulo 8, o povo creu e Jesus lhes disse: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Isto mostra as 3 fases da fé. A primeira é crer, a segunda é permanecer como discípulo,
A terceira é ser libertado. Quando você é libertado, é como se estivesse saindo da cadeia. E você é libertado de várias maneiras. No capítulo 11, podemos dizer que temos a ilustração destas três fases. Quando vemos Lázaro saindo, é a fase 1, crer. Mas na fase que Jesus disse, tirem as faixas dele e deixem-no ir, vemos que pode acontecer de uma pessoa crer e não ser libertada. Talvez esta pessoa não tenha permanecido na verdade o tempo suficiente para ser libertada. Neste capítulo temos esta bela ilustração. O homem saindo da tumba, com a certeza, uma figura da fé. Aí está uma resposta da fé, não é? Mas depois havia ainda aquelas faixas, as roupas de morto. Pode acontecer da pessoa ser crente, um seguidor de Cristo, e ainda não ter sido libertado. Apesar da pessoa ser crente e seguidora, ainda não foi libertada. Precisamos que nossas roupas de morte sejam retiradas. É triste ver uma pessoa cativa, como Jesus disse, um viciado, ou uma pessoa, como eu fui por tantos anos depois de aceitar a Cristo. Eu fui muito tímido, introvertido, com medo do mundo inteiro. Essa timidez funciona como uma prisão. Por isso eu sei que é possível uma pessoa crer em Jesus e ser seu seguidor, e mesmo assim ainda não ser livre. Por isso, esta ideia de se despir das velhas roupas para ser livre é muito bonita. Esta é uma das respostas do capítulo 8 à pergunta: o que é vida? Vida é liberdade. Vida é ser libertado. Podemos fazer muitas aplicações com esse ensino sobre a liberdade. Você por acaso já participou de um culto, ouviu a pregação do pastor e orou no seu pensamento: Senhor, liberta este homem, ele parece que está amarrado, faça-o experimentar a liberdade do Espírito. Podemos fazer muitas aplicações. Observe o versículo 45. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Mais uma vez vemos como a resposta de Maria a essa tribulação diante da doença e da morte trouxe glória a Deus. A sua resposta foi um relacionamento com o Senhor. Ela ficou aos pés de Jesus e aceitou a situação. É interessante observar que os judeus foram visitar e confortar as duas irmãs Marta e Maria. Mas olha o versículo. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, não Marta, mas Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Por que será que os judeus que foram visitar Marta não creram em Jesus? Todos eles viram o mesmo milagre, a ressurreição de Lázaro. Mas os judeus que visitaram Maria viram um milagre tão maravilhoso quanto a ressurreição. Eles viram a reação daquela mulher temente a Deus diante da tribulação. Eles creram quando viram Maria reagir àquela situação difícil com o relacionamento com Jesus, aos pés do Senhor aceitando a sua vontade. Aquela foi uma visão muito importante para todo mundo que tinha ido visitá-la. A aplicação mais importante é muito clara e óbvia. Deve haver pelo menos umas 30 razões na Bíblia por que Deus permite as provações na vida dos seus filhos. Uma dessas razões é porque quando as pessoas nos veem reagindo às provações da vida com a graça de Deus, caminhando com Jesus, mesmo no meio de uma grande tribulação, elas veem Jesus na nossa vida e são levadas a crer. No capítulo 40 de Isaías encontramos um sermão muito importante. Esse sermão foi tão importante que João Batista, o maior pregador já nascido de mulher, de acordo com Jesus, também pregou-o. Não é lindo ver como o Espírito Santo trabalha? Todos nós que pregamos a palavra de Deus o fazemos através do Espírito Santo. Às vezes, um está mais próximo da fonte do que o outro, mas não importa onde você está em relação à fonte do Espírito Santo. É maravilhoso ver Deus dando uma revelação da palavra para alguém e outros poderem usar essa mesma revelação. O maior profeta já nascido de mulher, João Batista, fez isto. Pregou um sermão de Isaías. Lucas relata isso no capítulo 3. O sermão de Isaías que João Batista também pregou é o sermão do caminho de Deus. Você se lembra desse sermão? Isaías foi o príncipe dos profetas e este foi um sermão muito importante. Quando uma estrada é construída, são necessários 4 processos: nivelar os montes, preencher os vales,
endireitar os caminhos tortos e aplainar os terrenos acidentados. Depois que isso é feito, está aberta a estrada. Quando um rei ia viajar para uma vila distante, os servos construíam uma estrada pela qual ele pudesse viajar. E essa estrada era chamada de a Estrada do Rei. Assim eles nivelavam os montes, preenchiam os vales, endireitavam os caminhos tortos e aplainavam o terreno acidentado. Só então o rei viajava por aquela estrada. Isaías usou esta ilustração e diz que Deus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, viria em uma viagem para o nosso mundo. E para esta viagem seria necessário um caminho perfeito, a vida do Messias. Na vida do Messias, os montes seriam nivelados. Ele tem a humildade perfeita. Os vales seriam preenchidos. Ele é 100% cheio do Espírito Santo todo o tempo. Os caminhos tortos seriam endireitados, e a sua reação diante das dificuldades e acidentes da vida seriam um exemplo para os homens. Depois desses 4 processos, o próprio Deus viria ao mundo nessa estrada, que é a vida do seu Filho. E toda a carne veria a salvação de Deus através dela, através de Jesus, a vida dele. Quando acabou o tempo de Jesus nesse mundo, conforme vemos relatado nos capítulos 17 e 20 de João, Jesus falou: assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Se a vida de Jesus foi uma estrada para Deus, nossa vida também deve ser uma estrada para Deus. Você quer que sua vida seja uma estrada para Deus, para que outras pessoas o observem e vejam a salvação de Deus? E vejam os montes de orgulho nivelados, os vales e vazio de sua vida preenchidos. Seus caminhos tortos, vamos dizer, estão endireitados. E você responde corretamente aos acidentes da vida, tornando-os suaves. Quando essas coisas estiverem acontecendo na sua vida, então você será uma estrada para Deus, assim como foi a vida de Jesus. Você já pediu a Deus que fizesse da sua vida uma estrada pela qual Ele pudesse viajar nesse mundo? Isto é uma coisa muito perigosa de pedir, não? Caso você faça esta oração, poderá se surpreender com os tratores e escavadeiras espirituais virando a sua vida do avesso e começando a nivelar os montes, preencher os vales, endireitar os caminhos tortos, suavizar os caminhos acidentados. Mas essa deve ser a nossa oração. É assim que vejo o versículo 45 do capítulo 11 de João. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Quando os judeus vieram visitar Maria e viram a reação dela àquela situação tão difícil, eles creram em Jesus. Esse é um desafio para todos nós. Deus abençoe você. Até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.